Bom dia, alunos. Voltamos a aulas de PR1, por eficiência em embarcação de resgate rápido, onde iniciaremos hoje a aula de número 21 e 22. Continuando na unidade de ensino 7.0, vamos falar hoje somente da tabela mestra. Vocês sabem que a tabela mestra encontra-se a bordo para as situações de emergência. Tabela de porte de emergência ou tabela mestra. Tabela destinada a orientar aos passageiros e tripulantes detalhes a serem seguidos nas fases de emergência, incêndio, colisão e etc. E abandono. De todas as fases de emergência a bordo que acontecerem e tocar o sistema de alarme geral, vai ser seguido pela tabela mestra. Claro que a tabela mestra a bordo, que se encontra nos navios mercantes, ela tem a tabela direcionada para a situação de emergência de combate a incêndio e abandono. Mas não quer dizer que as outras situações de emergência não sejam seguidas por essa tabela, principalmente a parte principal da tabela, que é as informações sobre os alarmes de emergência e a operação de cada tripulante com relação a essa situação de emergência. Então, no SOLAS, na regra 8, está na página 302 do SOLAS, essa regra 8, fala sobre a tabela de emergência ou tabela mestra. Esta regra se aplica a todos os navios. É o item 1 da regra 8 do SOLAS. O item 2, deverão ser fornecidas para cada pessoa a bordo instruções claras para serem seguidas em caso de uma situação de emergência. No caso de navio de passageiros, essas instruções deverão ser elaboradas no idioma ou idiomas exigidos pelo estado da bandeira do navio e na língua inglesa. Quer dizer, as informações que devem ter contidas no camarote ou até mesmo na tabela mestra do navio, da embarcação do país da bandeira, deve ter duas línguas, na língua inglesa e na língua original do país. No caso no Brasil, assim, português e inglês. O item 3. Tabela de postos e instruções de emergência em acordo com as prescrições da regra 37. E na regra 37 do SOLAS, que nós vamos ver posteriormente, fala sobre essas instruções de emergência para passageiros e tripulantes. Deverão ser exibidas em locais conspícuos por todo o navio, incluindo o passadiço, o camarim de máquinas, os espaços habitados da tripulação. Quer dizer, no passadiço tem a tabela mestra, tem nos corredores, tem no salão de refeição, tem na CCM, Centro de Controle da Máquina, tem na CCC, Centro de Controle de Carga. Também tem as informações nos beliches de todos os camarotes, de todos os tripulantes e passageiros. Item 4. Deverão ser fixadas ilustrações e instruções nos idiomas apropriados nos camarotes dos passageiros expostos, de modo visível nos postos de reunião e outros compartimentos destinados aos passageiros, indicando seus postos de reunião. Quer dizer, todos esses itens aqui que vão surgir agora, depois desse parágrafo, que é o item 4 da regra 8 do SOLAS, deve estar no camarote, deve estar visível no ponto de reunião, nos meet point, né? Na parte dos compartimentos destinados a onde mais a tripulação fica, por exemplo, no CCM, no Centro de Controle de Carga, no passadiço, certo? Então tem que estar lá indicando seus postos de reunião, caso de abandono, incêndio, ao meu mar, tudo, né? Tem que estar exposto lá, nesses pontos, certo? O item 2, as ações essenciais que deverão realizar em uma emergência. 3, a maneira de vestir o colete de saúde. Tudo isso aqui é adesivo, que é colocado nos camarotes, no salão de reunião, de refeição também, sobre essa situação de falha de emergência. Vamos falar sobre a regra 37, que está na página 332 do SOLAS.
Essa regra 37 são as instruções relativas à tabela de postos e à situação de emergência. A regra 37, na página 332, essa página aqui é do PDF. Você pega, abre o celular lá no PDF, né, no seu computador, laptop, aí você digita lá o 332 e vai bater nessa regra 37 aqui do Solas. Então, as instruções relativas à tabela de postos e à situação de emergência. O item 1. A tabela de postos deverá especificar os detalhes do alarme geral de emergência e do sistema de alto-falantes prescrito na seção 7.2 do Código, e também as ações a serem realizadas pela tripulação pelos passageiros quanto soar esse alarme. A tabela de postos deverá especificar também como será dada a ordem de abandonar o navio. Então, nesse item 1, fala sobre o sistema de fonograma, né? Que é dada a informação do alarme geral. Você toca o alarme geral, o sistema de emergência, que são 6 curto e longo, né? 3 toques curto ou longo na campainha de alarme geral, ou 6 apitos longo do apito do navio. E depois falar no fonograma geral de manobra do navio, que tipo de situação de emergência é, qual o local que está acontecendo a situação do sinistro, a emergência, né? E diz qual o match point que a tripulação e os passageiros têm que se dirigir, né? O item 2. Cada navio de passageiros deverá ter procedimentos estabelecidos para a localização e o resgate de passageiros presos em seus camarotes. Então, navio de passageiro, com uma parte especial, tem que ter um procedimento estabelecido para a localização e resgate de passageiros presos em seu camarote. Quer dizer, então, o responsável oficial de náutica, que é responsável pelos passageiros, navio de passageiro, já deve ter um procedimento para que seja feito o resgate das pessoas que estão presas nos seus camarotes. Vai ele, mais um tripulante que está dentro da tabela mestra, vai atrás dos passageiros para poder levar eles lá para o seu match point. Item 3. A tabela de postos deverá indicar as tarefas designadas aos diversos membros da tripulação, inclusive 1. Fechamento das portas estanque, porta de incêndio, válvulas, embornais, portinolas, gaiotas, vigias e outras aberturas semelhantes existentes no navio. O item 2. Equipamento das embarcações de sobrevivência e outros equipamentos salva-vidas. O item 3. Preparação e lançamento das embarcações de sobrevivência. O item 4. Preparativos gerais e outros equipamentos salva-vidas. Item 5. Reunião de passageiros. Onde é que os passageiros devem se reunir na hora da toca a situação de emergência. Item 6. Utilização dos equipamentos de comunicação, os rádio VHF portátil de emergência que se encontra no passadiço. Cada líder da equipe, né, da situação de emergência vai pegar um rádio, o comandante fica com um, que ele é o chefe geral da faina de emergência. O comandante é o chefe geral das fainas da situação de emergência. O comandante é o chefe geral das fainas da situação da emergência. Ele fica no passadiço com rádio portátil VHF de emergência, dando ordem para seus líderes. Item 7. Composição das equipes de combate a incêndio, caso a situação de emergência seja incêndio. Item 8. Tarefas especiais relativas à utilização dos equipamentos de instalação de combate a incêndio. O item 4. Tabela de postos deverá especificar quais os oficiais designados para assegurar que os equipamentos salva-vidas e de combate a incêndio sejam mantidos em boas condições e prontos para utilização imediata. Já na tabela mestra, tem um oficial designado, que geralmente a bordo do navio mercante brasileiro é o segundo oficial de náutica, que é o responsável pela segurança, manutenção dos equipamentos de combate a incêndio e salvatagem. Então é o segundo oficial de náutica que fica responsável por esse equipamento aí, que está escrito lá na tabela mestra, que ele é o responsável por esse material, pela manutenção desse material, inclusive de pedir, solicitar reparos, solicitar
material que esteja faltando. Todo tempo tem que ser feita uma vistoria a bordo, semanalmente. Existe um livro de registro dos equipamentos e manutenção do material de situação de emergência do navio, como combate a incêndio e sabotagem. E a responsabilidade é do segundo oficial de náutica. O item 5. A tabela de poste deverá especificar o substituto das pessoas-chave que possam vir a ficar inválidas, levando em consideração que diferentes situações de emergência podem exigir ações diferentes. Quer dizer, nessa parte da tabela mestra aqui tem sempre um substituto específico na tabela mestra, que caso essa pessoa esteja sem condições de comparecer à situação de emergência, aí vai o substituto dele, está escrito na tabela mestra quem é o oficial ou quem é o tripulante que é substituto do outro lá na situação de emergência. Como nós vamos ver depois da tabela mestra aí. No item 6. A tabela de poste deverá indicar as tarefas designadas aos diversos membros da tripulação com relação aos passageiros em caso de emergência. Essas tarefas deverão incluir avisar os passageiros, item 1. Item 2. Verificar se estão com a vestimenta adequada e se vestiram corretamente seus coletes salva-vida. Item 3. Reunir os passageiros nos postos de reunião. Se a bordo dos navios mercantes, dentro da tabela mestra tem um tripulante responsável que toca a situação de emergência, qualquer uma que for a situação de emergência, homem ao mar, explosão, implosão, encalhe, clandestino a bordo, toca a situação de emergência. Então esse tripulante avisa os passageiros, também vai atrás dos passageiros em seus camarotes, onde eles estiverem, e eles vão vestir todo porte de emergência. Você tem que vestir o colete de salva-vida, não interessa qual. A situação é essa lá a bordo. Tocou situação de emergência, o colete de salva-vida fica no camarote. Quem está no camarote pega o colete de salva-vida e veste. Quem não está no camarote, vai no camarote, pega o seu colete de salva-vida e veste. Se estiver fora do camarote, tiver o local que tenha colete de salva-vida à disposição, como no passadiço, nas estações de combate ou nas estações de embarque das baleeiras, tripulante, passageiro ou tripulante que estiver faltando o colete de salva-vida, ele veste lá também, certo? E reunir os passageiros nos postos de reunião. Mas esse tripulante aqui, a função dele não é levar o passageiro de início, logo lá no carro de abandono, para as baleeiras. E primeiro vão se reunir lá no passadiço, que tem um ponto de reunião no passadiço, no navio mercante brasileiro, ou então no salão, salão de reunião os tripulantes, reúnem todo mundo no salão, no caso do navio do passageiro. Como é muito passageiro, eles reúnem tudo no salão. Aí lá eles dão as instruções de onde os passageiros deverão ir, junto com cada tripulante responsável para levar o passageiro para cada seu meet point, cada seu posto de reunião, munido do seu colete de salva-vida. Na hora eles vão dar instruções para os passageiros no salão de reunião, que é o meet point, navio de passageiro comum, qualquer navio de passageiro. Aí eles vão levar para as estações de embarque das baleeiras, onde os passageiros deverão embarcar. Eles serão embarcados primeiro. Primeiro vão ser embarcados os passageiros, depois que vai os tripulantes. Manter a ordem nos corredores e nas escadas e controlar, de uma maneira geral, o movimento dos passageiros. Assegurar que seja levado para a embarcação de sobrevivência uma provisão de cobertores. Mas essa provisão de cobertores não está na tabela mestra, mas faz parte da nossa exercício de treinamento de abandono e situação de emergência, que tem que levar essa provisão de cobertor, porque a situação lá fora no tempo, deve estar muito boa, que é frio. Então é bom levar o cobertor, porque na baleeira, na embarcação de sobrevivência, que são as baleeiras, não tem cobertor lá, então é bom levar. Além de a pessoa ir de EPI completo, tripulação de EPI completo, passageiro vestido também com roupa, calça comprida, manga comprida, e aí levar o cobertor, certo? Para a estação de embarque das baleeiras, por causa do frio. Item 7. A tabela de poste deverá ser preparada antes do navio suspender. Após haver sido preparada, se houver qualquer mudança na tripulação que exija uma alteração da tabela,
comandante deverá fazer uma revisão na tabela de posto ou preparar uma nova. O modelo da tabela de posto utilizada no navio de passageiro deverá ser aprovado. O modelo de tabela de posto utilizado no navio de passageiro deverá ser aprovado. Então, esses dois itens aqui, o 7 e o 8, que devem ser preparados antes da saída do navio suspender. Geralmente, todas as tabelas de posto do navio mercante, elas já estão preparadas desde o estaleiro. Quando o navio é fabricado no estaleiro, a dotação do número de tripulantes máximo que pode embarcar no navio, junto com o passageiro e técnico de oficina, poderão embarcar no navio para viagem. Essa tabela de porte de emergência já é preparada lá, os engenheiros, né, naval e também a parte técnica da empresa, são os comandantes, os chefes de máquina imediato, no estaleiro, e seguindo também de acordo com essa regra 37 do SOLAS. Então, essa tabela é preparada lá antes da saída do navio do estaleiro. E depois de começar a viagem, não pode mais mudar na tabela mestra, a não ser que tenha uma situação especial, tenha que mudar alguma coisa, aumentar a tripulação do navio, porque tem espaço suficiente lá para aumentar mais o número de tripulantes, mas aí vai ter que mexer no cartão de lotação do navio, aí vai ter que ir para a capitania para ser aprovado lá. Então tem que vir um perito no navio, o capitão dos portos, fazer a inspeção, verificar a tabela mestra nova, né, que foi preparada lá pelo comandante, pela empresa, técnico da empresa, para poder fazer a mudança no cartão de lotação do navio, certo? Que é o rol do navio, né? É o rol do navio, que é o cartão de lotação. E a lista de tripulante, passageiro também vai mudar, para poder ser liberado no navio para a saída do porto. E se não fizer isso, o navio sair com a tabela de posto tabela mestra mudada no navio, chegar no porto, que for fazer uma inspeção, o navio vai sofrer uma multa. Se tiver com a tabela de posto de emergência, tabela mestra mudada, sem autorização da capitã dos portos, o navio pode sofrer uma multa. Então, o modelo da tabela mestra de posto de emergência deverá ser aprovado, né? O navio de passageiro deverá ser aprovado pela capitã dos portos, né? Do estado do navio, certo? Para poder empreender a viagem. Então aqui eu vou mostrar aqui a tabela mestra, né? Isso aqui é uma tabela que ela é da Frota Nacional dos Petroleiros, a Fronap, a Transpetro, que é o símbolo da Transpetro. E tá, tabela de porte de emergência, tabela mestra, tabela destinada a orientar os passageiros e tripulantes detalhes a serem seguidos nas falhas de emergência, incêndio, colisão e abandono. Também chamada de inglês de Master List, que é o símbolo da USGF, lá da empresa, né? Sistema de gestão da Fronap. Aqui a gente bota o nome do navio, né? O nome do navio, NT Itabuna, NT Itaperuna, qualquer nome do navio lá. E o prefixo internacional do navio aqui. E aqui tem as instruções aqui, né? As orientações básicas aqui que você tem que fazer com a situação de emergência. O alarme geral para porte de emergência, tá? Alarme geral de qualquer situação de emergência. Não é só abandono ou incêndio, esse alarme geral. É qualquer situação de emergência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 curto ou longo. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, falei ainda agora há pouco. 6 curto ou longo, 7 curto ou longo. 7 toques de campainha de alarme geral e um longo. Então 7 apitos curtos do navio e um longo. Depois, falar no fonograma, manobra geral, qual é a situação de emergência e o que é que tem que fazer os tripulantes para se dirigir a seu match point e de acordo com a tabela mestra. Então, todo treinamento feito no navio, que é feito a bordo, qualquer situação de emergência, é tudo baseado nessa tabela mestra aqui. Seguimos aqui o alarme geral e posto de emergência, escutamos o boca de ferro lá, que é o nosso fonograma geral. Todo mundo veste o colete de salva-vida, se dirige lá para as suas match point, né? Estação de embarque ou posto de reunião de emergência, certo? Caso aqui em situação de emergência, aqui qualquer, aqui a parte de abandono, e aqui essa parte aqui, aqui são as equipes de combate, né? A equipe de passadiço, a equipe aqui da praça de máquina e a equipe aqui
de combate a incêndio ou ação, combate de ação, certo? E a situação de emergência é abandono. Vamos ver aqui a parte primeira aqui da parte de cima da tabela mestra. Guarda um momento, só vou ver um negócio aqui rapidinho aqui, tá? Continuando, aqui a tabela mestra, master list, que é o nome do navio, prefixo, orientações gerais. Pessoal de serviço de quarto no momento da emergência aguarda a rendição em seus postos antes de se dirigir ao ponto de reunião para a emergência. Quer dizer, o tripulante que tiver de serviço lá, se ele faz parte da tabela mestra, todos os tripulantes fazem parte, né? Ele aguarda a primeira rendição até se dirigir ao ponto de reunião. Tem outro tripulante que vai render ele lá no local de trabalho e ele vai se dirigir ao posto lá de reunião de acordo com a tabela mestra. O oficial de náutica de serviço anuncia o local e a natureza de emergência através do sistema de difusão sonora. Quer dizer, quando toca a situação de emergência, o oficial de serviço que está no passageiro, o navio viaja, certo? Aí ele pega o boca de ferro e vai falar qual é a situação de emergência e qual é o ponto de reunião que a tripulação tem que se reunir e qual é a situação da emergência no momento. Agora, claro que o navio é atracado, o oficial de náutica também que teve serviço, ele faz a mesma coisa, né? Pega o boca de ferro lá que tem lá tem no escritório do navio, tem no passadiço, tem no centro de controle de carga, e anuncia no boca de ferro a situação de emergência e toca a situação toca o apito lá a campainha da alarme geral primeiro para depois falar no boca de ferro. A ordem do abandono do navio deve ser dada verbalmente pelo comandante, através do sistema de difusão sonora, VHF ou pessoalmente. Quer dizer, o comandante que é o responsável para dar ordem de abandono no navio. Então ninguém pode abandonar um navio ou a baleeira enquanto não houver uma ordem verbal, ou o sistema de difusão sonoro, ou VHF portátil de emergência, ou ele pessoalmente nos postos de reunião da baleeira, lá número 1, número 2, dizer que tem que arrear a baleeira que vão abandonar o navio. Então ninguém arreia a baleeira sem ordem do comandante. Qualquer tripulante extra lotação, incluindo praticantes e estagiários. Quer dizer, o navio, dentro da tabela mestra, ele já tem, por causa que foi construído no estaleiro, essa tabela mestra foi colocada a bordo do navio de acordo com a sua capacidade, né? De tripulantes e passageiros e extras, certo? Então extras aqui são os praticantes, os estagiários, né? Inclusive também tripulante extra do navio, se tiver passando de lotação do navio, o cartão de lotação do navio, é incluído como extra, está dentro da tabela mestra e está dentro também do cartão de lotação do navio. Então essa é a primeira parte da tabela mestra aqui, que tem lá nas anteparas de bordo. A segunda parte se trata do alarme geral para porta de emergência, certo? Então esse alarme geral aqui é situação de emergência qualquer. Vai tocar 7 curto ou longo. 7 ou mais sinais sonoros curtos seguido de um longo. O apito do navio ou a campainha de alarme geral do navio. Vai tocar a bordo lá. E depois tem o anúncio pelo boca de ferro ou fonograma de bordo. A equipe do passadiço, tem uma equipe do passadiço, né? Que vai para o passadiço, bota o colete de salva-vida, se dirige ao meio ponte, que é o passadiço, né? A situação de emergência. A equipe da praça de máquina, bota o colete de salva-vida e vai para a praça de máquina. Os passageiros, bota o colete de salva-vida e vai para o ponto de reunião. Esse ponto de reunião aqui, dependendo do navio, se for um navio mercante, dependendo do número de passageiros também, vai para o passadiço ou então para o salão de reunião. E quem vai levar eles, o passageiro, é um tripulante designado na tabela mestra, que vai pegar o passageiro e levar lá para o passadiço, que vai ficar sob a ordem do comandante passageiro, ou então para o salão de reunião da tripulação.
A equipe de ação, a equipe de combate a incêndio, certo? Ou a equipe de outra situação de emergência qualquer. Bota o colete salva-vida e vai para o ponto de reunião de emergência. Match point, ou no convés principal ou na popa. Equipe de apoio e primeiro socorro, bota o colete salva-vida e se reúne para o ponto de reunião para emergência. Os passageiros devem se dirigir ao ponto de reunião de passageiros não passa disso com colete salva-vidas. Quer dizer, quando os passageiros botaram o colete salva-vida, eles vão lá por reunião lá no passadiço. Isso vai depender do número de passageiros. Se for muito passageiro, um carro de navio de passageiro, ele não pode passar disso, senão vai causar. Pensou um navio de passageiro com 2.000 passageiros que passa disso, então eles vão para o salão de reunião, navio de passageiro comum. Alarme de poste de abandono. Os tripulantes botam o colete salva-vida, a tripulação, vão para o ponto de reunião das embarcações. O tripulante bota o colete salva-vida, vai para o ponto de reunião e vai para o ponto de reunião das embarcações. Os passageiros bota o colete salva-vida e vai para o ponto de reunião. Depois do ponto de reunião, com ordem do comandante, um tripulante designado vai levar eles para as embarcações. Depois do ponto de reunião no passadiço ou no salão de reunião, o comandante dá ordem, VHF, caso esteja no salão de reunião, vai o tripulante responsável, o oficial de náutica, e vai levar eles para o posto de embarcação, para poder embarcarem nas baleeiras. A campainha de alarme geral soa de modo ininterrupto, quer dizer, no alarme de poste de abandono, a campainha de alarme geral vai ficar tocando direto, até o navio para o fundo. Vai tocar direto até o navio para o fundo, certo? A campainha deve tocar geral direto. E anunciada no boca de ferro, essa situação que os tripulantes têm que botar o colete e se unir ao ponto de reunião das embarcações. Os passageiros, ponto de reunião. E depois se dirigir ao ponto para a embarcação. Os passageiros devem ser conduzidos ao ponto de reunião para abandono pelo tripulante designado na tabela mestre. Então essa é a segunda parte da tabela mestre, depois dessa primeira parte que é a parte de situação de emergência qualquer. E aqui é ponto de abandono, certo? Quando tocar abandono, toca poste de emergência, 7 curto ou longo, e depois fica tocando um longo. Preste bem atenção nisso, hein? Poste de emergência qualquer, abandono também faz parte da poste de emergência. Não vai tocar poste de abandono direto não. Primeiro de emergência, é mais situação de emergência, e depois abandono. Quando for outra situação de emergência, sem ser abandono, vai tocar direto aqui os 7 curto e um longo. 7 curto e um longo. Depois que toca o 7 curto e um longo na campanha de alarme geral, anunciando a boca de ferro a situação de emergência. Já no abandono, o alarme da campanha geral vai ficar tocando direto até o navio para o fundo, caso fosse essa situação. E aqui a primeira parte da tabela mestra, a parte de cima, né, que é da Fronap, como é dividido as equipes com seus líderes, né, na tabela mestra, na situação de emergência e na situação de abandono. Aqui qual é a baleeira que a pessoa tem que se dirigir, e aqui a função de cada um a bordo, certo? E o substituto para a função chave. A equipe do passadiço, certo? Aqui o número do camarote. Lá a bordo, todo camarote tem um número. Então essa tabela mestra, quando eu fazia a era segundo oficial de náutica a bordo do navio, para meter o controle das pessoas, né? Que eu fazia os exercícios, né? Eu era responsável pelos exercícios também, da fana de emergência, para meter o controle de todo o pessoal que estava embarcado. Eu colocava aqui isso aqui é um adesivo. Essa tabela mestra pode ser colocada num quadro, grande assim, de vidro, com a frente de vidro, então um adesivo na tepara. Na Fronap eles estavam fazendo já elas todas com adesivo, aí você bota na tepara lá, todas as teparas dos corredores, todos os convésios, o adesivo na tepara, aí eu colocava aqui com aquelas canetas que escreve em CD, né? Aquela caneta azul de CD, eu colocava o número do camarote do tripulante aqui. Porque ela já vem sem o número do camarote, justamente para você fazer isso.
para você escrever com a caneta azul aqui, aquela que escreve CD, né? O número do camarote do tripulante de acordo com a função dele, né? Então a equipe do passadiço tem o comandante, primeiro N e o marinheiro de convés A. Esses três vão para o passadiço na situação de emergência e de abandono, certo? Esses três aqui, que são a equipe do passadiço aqui. Substituto do comandante, caso o comandante passe mal na hora lá, é imediato. Primeiro N, caso o primeiro N não possa comparecer, passe mal ou alguma coisa desse tipo, é o 2NA. Porque no navio tem o 2NA e 2NB. São um primeiro oficial de náutico e dois segundo oficiais de náutico. Nesse cartão de lotação desse navio aqui, no caso, dessa tabela mestre da Fronap, então tem o 2NA e o 2NB. Então o 2NA vai substituir o primeiro N. E o marinheiro de convés não tem substituto, no caso timoneiro aqui. Esse aqui vai ser o timoneiro. Vai depender do comandante, se ele quiser um substituto para esse, se passar mal, ele chama pelo Boca de Ferro ou pelo VHF portátil, chama o marinheiro para substituir esse que está passando mal, certo? Que é o timoneiro, né? Aqui no caso da situação de emergência, ele, o timoneiro auxilia o comandante, né? As ordens do Leme aqui. No caso da situação de emergência de combate a incêndio, o comandante é o comandante geral da FARNA. Não é de abandono. O comandante geral da FARNA guarnece o VHF do GMDSS, ordena o abandono. O comandante único ordena o abandono aqui, que é na tabela mestre. O primeiro N, encarregado das comunicações do GMDSS, na equipe do passadiço, e auxilia o comandante na emissão das comunicações pelo GMDSS, né? Ele que vai mandar lá as mensagens de socorro lá para a empresa, para as autoridades competentes da Marinha, da Aeronáutica, o que for lá para a equipe de busca, né? Equipe SAR, Sesc and Rescue, busca e salvamento, né? E vai mandar para a CS, né? Em terra, para mandar para, então, pelo IPIRB, né? E aciona o IPIRB, aciona também a estação IMASAT, usa a estação do GMDSS para enviar as mensagens, né? O alarme que o navio está em situação de emergência ou abandono. A baleeira do comandante é número 1, é de Boreste no caso. Lá no navio a gente denomina a número 1 é a baleeira que está ao lado do Boreste do navio, e a número 2 é que está a bombordo do navio lá. No convés das embarcações a bombordo, e a número 1 é no convés da embarcação a Boreste. Então aqui o primeiro N está aqui na baleeira número 1. Quando ele for na parte de abandono, ele vai transportar o SART, né, que é o transponder, e a IPIRB que está no passadiço. Se a SART aqui, lá no passadiço do navio, tem um que está a Boreste, na Tepara lá, preso no suporte, é da baleeira número 1. O transponder SART que está a bombordo, no passadiço, preso na Tepara, é da baleeira número 2. Então tem dois transponders lá. Um para a baleeira número 1 e para a baleeira número 2. E só tem o EPIRB. O navio só precisa de um EPIRB para mandar o alarme, o sistema de comunicação, né? A posição do navio pelo satélite, né? Também o primeiro N, ele atarracha os bujões e libera os gatos da baleeira. Essa baleeira número 1. Ele vai atarrajar os bujões e libera os gatos. Quer dizer, na situação de emergência, de treinamento, então ele vai lá e faz isso aqui, o primeiro N, né? Primeiro a gente toca o alarme de 7 curto e 1 longo, anunciando boca de ferro, situação de abandono, fica tocando o alarme de abandono direto, todo mundo se reunir na baleeira número 1, quem é da baleeira número 1, aí o primeiro N vai lá, já chega lá com o SART, o IPIRB na mão lá, aí leva lá, bota no chão isso lá, na hora, primeiro que faz uma reunião com a equipe lá, né? A baleeira. Faz a chamada de cada tripulante, para ver se está todo mundo lá, verifica lá os coletes salva-vidas, estão tudo correto, o EPI também está tudo correto, começa as instruções lá, no caso eu que fazia isso, aí fazer o primeiro N lá e lá tarrachar os bujões e liberar os gatos, né? Claro que a gente não liberava os gatos porque a baleeira está lá no toco, presa lá, mas ele fazia uma simulação, ou então ele falava sobre como ele tinha que fazer isso lá, no treinamento, entendeu? Marinheiro de convés, na situação de emergência, timoneiro auxilia o comandante. Baleeira dele é número 2. Ele aqui, no caso, ele leva o transporte o SAT, certo? Ele transporta o SAT para a baleeira número 2. Desliga o cabo de energia do carregador de bateria da baleeira, porque lá na baleeira Boreste Bombordo fica ligado o cabo de energia do carregador de bateria direto.
para estar carregando lá a bateria da baleeira, porque todo fim de semana eu fazia eu botava o motor para virar das baleiras lá. Então descarrega a bateria, eu deixava o cabo do carregador ligado. O eletricista de bordo, todo eletricista safo de bordo, ele já sabe que tem que fazer isso daqui. Eu não preciso não ir lá fazer isso, porque o eletricista já ia lá, deixava o cabo, ele media lá com o medidor dele lá a voltagem da bateria do motor, né? Que é aqui que bate lá o motor de arranque da baleeira, media a voltagem lá com o medidor dele, e aí estava descarregado, ele ligava o carregador da bateria. Então esse timoneiro aqui, o MNCA, Marinha de Conversar, ele vai lá e desliga o cabo, se tiver ligado o cabo da bateria na hora lá. A equipe de praça de máquina, outra equipe, são 4 equipes aqui na tabela mestre da Transpetro. Equipe 1, que é essa azul claro, equipe 2, que é a equipe de praça de máquina, que é a verde, equipe de ação de combate a incêndio, no caso, situação de emergência, azul escuro, e a equipe amarela, que é a equipe de primeiro socorro. Está lá para baixo, que eu vou mostrar na outra tabela lá. Na equipe de praça de máquina, então nós temos o chefe de máquina, que é o substituto dele, é o primeiro OM, temos 2 OMA e temos um eletricista na praça de máquina. Então esses 3 vão ficar na praça de máquina lá, na hora da situação de emergência. Na hora do incêndio, quer dizer, o chefe é o líder da equipe da praça de máquina, ele está com o rádio VHF lá, se comunicando com o comandante. Encarregado do funcionamento de equipamento, guarnece o walkie-talkie, mantém contato com o passa-disso, que é o comandante que ele está falando lá. Baleeira Ebelha número 1. No caso de abandono, ele vai lançar as balsas infláveis de borete. Ele vai lançar as balsas infláveis de borete. Quer dizer, o chefe lá na Transpetro, chefe de máquina, que é responsável por lançar as balsas lá, certo? Na baleeira número 1. A Match Point número 1. O 2 OMA auxilia o chefe de máquina. Esse 2 OMA ele vai auxiliar o chefe de máquina. A baleeira dele é número 2. É o encarregado da partida do motor, sistema de borrife e sistema de ar comprimido. Quer dizer, no caso do abandono, ele vai da praça de máquina para abandonar, vai para a baleeira número 2, e lá ele vai ficar encarregado de partir o motor, sistema de borrife e sistema de ar comprimido da baleeira lá. O eletricista, aqui da equipe da praça de máquina, ele auxilia também o 2OM, o chefe 2OM, 2OMA, certo? A baleeira dele é número 1. No caso de abandono, ele vai desliga o cabo de energia do carregador de bateria, libera trapas de contrabalanço de vante e dá a volta na bossa de vante da baleeira lá. Quer dizer, ele vai tirar a trapa da baleeira na parte de vante, esse eletricista aqui, e vai dar a volta no bossa de vante. Quando a baleeira estiver arriando, ele dá a volta e vai solecando sobre volta. Quando a baleeira for descendo nova, para segurar a baleeira, quando ela rear na água, que ela soltar dos gatos. Claro que não é automático que ela vai soltar, um tripulante lá é responsável por isso, como vocês vão ver aqui na tabela mestra, certo? Aí vai soltar os cabos da bossa que está presa no navio, para a baleeira não se afastar, no costado do navio, para que a tripulação desça na escada de quebra-peito para a baleeira. Caso não for preciso, não for necessário descer com a tripulação dentro da baleeira no caso de incêndio, a baleeira fica toda fechada com o sistema de borrifa funcionando, e vai arriar através do freio por dentro da baleeira. A equipe de ação, aqui na equipe de ação de combate a incêndio, você vê que são poucas pessoas aqui. Apesar de a gente fazer treinamento aí no Ceaba, com vários alunos, 2 equipes de mangueira de incêndio para apagar incêndio lá naquele contentor lá que tem lá no Sebinc, no pátio. Aqui no caso aqui do navio, da Transpetro lá, qualquer navio dele da Transpetro, é o imediato, primeiro M, contramestre, bombeador A, marinheiro de convés B, marinheiro de convés C. São 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 6 na linha de mangueira aí. Quer dizer, fica 3 numa mangueira e 3 noutra. Certo? O líder na primeira mangueira. A imediata, claro que é o líder dessa equipe de combate a incêndio, No caso da emergência é o líder. Então esses 5 aqui que são a equipe de ação para a mangueira, Para combater o incêndio. Então imediata aqui na situação de emergência e combate a incêndio. Líder da equipe de ação nas emergências fora da praça de máquina. Guarnece o walkie-talkie e mantém contato com o passa-disso com o comandante. Nas embarcações ou nas emergências na praça de máquina, auxilia o primeiro oficial de máquina. Quer dizer, nas emergências na praça de máquina,
ele auxilia, caso o incêndio for na praça de máquina, ele vai auxiliar, imediato vai auxiliar o primeiro OM. Então o substituto do imediato, caso ele passe mal, é o primeiro OM, certo? Baleeira do imediato, 2. Carro de abandono, carregado da baleeira, número 2. Confere o pessoal, o Ernesto VHF GMDCS, coordena a falha de arriar, a baleeira. É ele que é o líder lá da baleeira número 2 imediato. Número N, equipe de ação. Líder da equipe de ação na emergência na praça de máquina, é o primeiro OM. O substituto dele é o 2 OMA. O substituto dele é o 2 OMA. Guarnece é o que toca e mantém contato com o passadiço nas emergências fora da praça de máquina, auxiliar imediato. Quando o incêndio não for na praça de máquina, ele vai auxiliar o imediato, está aqui. Ó. Líder de substituto imediato também aqui, ele também auxilia imediato, caso o incêndio não for na praça de máquina. Ele é da baleeira número 2. Que é a função dele lá na baleeira, atarrajar os bujões e liberar os gatos, levante de ré da baleeira. Contramestre, CTR. Situação de emergência de incêndio. Fecha portas estanques, porta corta-chama, flaps e gaiota. Quer dizer, isso é fechando tudo, mestre, né? Todas as portas do navio, da subestrutura, gaiota, porta corta-chama, interna do navio, e fecha tudo, mestre. Ele é na situação de abandono, ele está na baleeira número 2, ele vai liberar as travas de segurança dos tubos e trapa. Ele vai liberar as travas de segurança dos tubos e trapa. Guarnece aparelho de arriar da baleeira. Bombeador A. Na situação de emergência, auxilia o contramestre no fechamento das portas estanques e portas corta-chama, flaps e gaiota. Ele é da baleeira número 2, lança as balsas infláveis de bombordo. Lança a balsa inflável de bombordo. Marinheiro de convés B. Transporta a roupa de bombeiro e aguarda a ordem e também tripula o bote de resgate. Tripula o bote de resgate aqui, o marinheiro de convés B, faz parte do bote de resgate, né? Ele está na baleeira número 2. No abandono, ele libera a trapa de contrabalanço de vante, dá volta na bossa de vante. Marinheiro de convés C, transporta a máscara de respiração autônoma, aguarda a ordem. Ele é da baleeira número 1, libera a trava de segurança dos tubos e trapa e guarnece aparelhos de arriar. Então aqui nós temos 3 equipes, equipe de passadiço, equipe de máquina e equipe de ação, de combate a incêndio. E aqui a situação deles aqui com relação ao abandono. A baleeira que ele deve embarcar. E aqui já a parte de primeiro socorro, né? Equipe de primeiro socorro. Olha aí, o pessoal diz, por que a equipe de primeiro socorro tem tudo isso? E a equipe de ação só tem 6. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o líder é imediato. Ora, porque de acordo com Solas e outros estudos feitos pela IMO e pela outros estudos, né, feitos lá pelas outras convenções internacionais, que a equipe de primeiro socorro tem que ser maior, porque a situação de emergência, de incêndio principalmente, ou outra situação de explosão, o que for, pode ser que tenha muitas pessoas precisando de auxílio na hora. Então por isso que a equipe de primeiro socorro é maior do que a equipe de ação. Porque cada tripulante da equipe de ação que for lá sofrendo algum problema na hora do combate a incêndio, a equipe de primeiro socorro vai lá e substitui um lá, de acordo com o pedido do líder, né? Eles vão se cansando lá apagando incêndio e vai ser substituído pela equipe de primeiro socorro. Então aquele que estava lá combatendo incêndio, ele vem para a equipe de primeiro socorro, enquanto vai daqui um descansado para lá. E todos têm que saber combater incêndio no treinamento. O treinamento lá de bordo é feito de uma tal maneira que todos participam na parte de combate a incêndio. Não fica nenhum sem saber fazer o que o outro sabe na tabela mestra. Então todos aqui que estão na tabela mestra, todas as equipes, cada um sabe fazer aquilo que o outro sabe. Não é quer dizer que aqui na tabela mestra o comandante tem só que dar ordem, não. E também ele pode ir lá e combater um incêndio imediato. Eu, o primeiro rênio, o segundo oficial de náutica, o cozinheiro. O cozinheiro tem que saber operar o EPIRB, o transponder, assim como sabe o comandante, o primeiro OM, imediato, 2 OM, sabe partir o motor da baleeira, partir o gerador de emergência, sabe partir o sistema fixo de CO2, o sistema fixo de espuma, usar o equipamento de combate incêndio todo a bordo lá, toda a tripulação tem que saber usar esse equipamento,
porque não tem ninguém externo que venha auxiliar a tripulação, a não ser nós mesmos. Então os treinamentos são feitos lá nessa situação, envolvendo toda a equipe no treinamento. A cada treinamento vai mudando as equipes, tá entendendo? A cada treinamento, cada um eu chamo, por exemplo, na hora do treinamento, chamava um tripulante para ele ser o líder da situação de emergência. Não eu. Eu só fazia a palestra. Eu chamava um tripulante para ele fazer como liderança lá. Aí ele dava palestra também por mim e fazia o pessoal atuar no combate a incêndio ou abandono como se fosse eu. Então, cada um tem que saber fazer as suas funções de cada tripulante dentro da tabela mestra. Então a equipe de primeiros socorros, todos esses tripulantes que estão aqui, sabem também combater incêndio, sabem errar baleira, sabem fazer tudo. Porque na hora da inspeção, que vem a autoridade portuárias a bordo, para liberar o navio para viagem, para emitir o certificado de segurança de construção, e certificado de segurança de equipamentos do navio, e também quando o navio sai do estaleiro, que vem essas inspeções também, eles chamam qualquer tripulante e manda o tripulante arrear a baleeira, manda ele usar a máscara autônoma, como é que isso ele sabe, manda ele botar o colete de salva-vida, manda ele usar roupa de bombeiro, manda ele dar umas instruções sobre a tabela mestra, qualquer coisa desse tipo. O capitão já vem a bordo, o tenente lá, o sargento, o suboficial, que estiver na hora lá comigo, lá, fazendo a inspeção dos equipamentos de salvatagem, manda chamar o tripulante lá e faz pergunta, e manda ele fazer na hora lá o exercício, entendeu? Às vezes é um tripulante, às vezes dois tripulantes, às vezes uma equipe de tripulantes, entendeu? Para fazer o exercício aí. Manda tocar um poste de incêndio lá, manda tocar um poste de abandono, para ver se a tripulação tem dias com a situação de emergência lá. Uma equipe de primeiro socorro, 2 ONA, ó. Então 2 ONA faz parte, é o líder da equipe de primeiro socorro, segundo oficial de náutica. No caso era eu lá, quando eu estava nessa função aqui. Líder da equipe de apoio e primeiros socorros, guarnece o walkie-talkie, mantém contato com o passadiço, certifica o fechamento das portas estanques e combate incêndio, porta corta-chama, flap, gaiota, evacuação do local, aciona sistemas fixos encarregado da manutenção dos equipamentos de combate a incêndio e salvatagem, tripula o bote de resgate, Minha baleeira número 1, no caso de 2 ONA, encarregado da baleeira, confere pessoal, guarnece VHF de GMDSS, ordena a fana de arriar, certo? Aqui, 2 OMB, auxilia o líder da equipe de apoio e primeiro socorro, caso é o 2 ONA, tripula bote de resgate, baleeira número 1, caso de abandono, carregado da partida do motor da baleeira, sistema de borrifo, sistema de ar comprimido. Cozinheiro, transporta a maca e aguarda a ordem no caso de combate a incêndio e primeiro socorro. Baleeira número 1, auxilia no transporte e embarque de feridos, certo? Taifeiro, transporta o ressuscitador e aguarda a ordem. Baleeira número 2, abandono, auxilia no transporte e embarque de feridos. Cozinheiro B, auxilia quando requisitado. Quer dizer, esse aqui vai ficar só aguardando ordem. O cozinheiro B, né? Porque tem o cozinheiro A e o cozinheiro B. É o cozinheiro, chefe de cozinha e auxiliar de chefe de cozinha lá. Fica na baleeira número 2, ó. Dirige-se ao passadiço. Verifica a correta utilização dos coletes de salva-vida pelos passageiros e os orienta a se dirigirem ao respectivo ponto de reunião para abandono. Quer dizer, esse é o cozinheiro, que é aquele tripulante que eu falei, que vai lá nos camarotes, chama os passageiros e verifica se eles estão usando colete de salva-vida, depois leva ele para o passadiço e sob a ordem do comandante leva para a reunião para abandono, porto de reunião de abandono. Então esse é o tripulante aqui que é o responsável por essa faxina aqui de pegar os passageiros. O navio mercante da Transpeto lá. Então cada navio tem uma tabela mestra apropriada para ele, cada lá às vezes muda lá a função desse tripulante no outro navio, de outra empresa. A empresa estrangeira, a tabela mestra é a mesma para todos os navios, como está escrito no Solas, certo? É dividida as equipes assim, mas cada tripulante lá, cada navio, o comandante vai designar quem que vai ter determinada função aqui e bota na tabela mestra. Então já vem a própria empresa, uma Transpeto, ela já organizou essa tabela mestra para todos os navios da Transpeto. Eles queriam fazer um negócio igual para todos os navios. Então organizou essa tabela mestra para todos os navios. E assim por diante, né? Cada tripulante aqui tem sua função,
Aqui, esse daqui é só auxiliar, aguardando quando é requisitado, quer dizer, para substituir um tripulante lá que esteja cansado na situação de combate a incêndio. E aquele também, ó, essa parte aqui, está aqui os extras. Os extras são os extra roll, né, do cartão de segurança do navio, né. Dirige-se ao ponto de reunião para emergência e aguarda a ordem. Eles não fazem nada a não ser isso. E no caso do abandono, não tem a baleeira, ele pode ir na 1, na 2, qualquer baleeira, ele pode ser designado o comandante que vai designar eles aqui, o comandante, os extras, qual a baleeira que tem que embarcar, que tem mais espaço lá para eles embarcarem. No caso do praticante, estagiário, o tripulante extra, ele vai embarcar qualquer baleeira, no caso aqui, por isso que não tem número aqui. Ou dirige-se ao ponto de reunião para abandono e aguarda instruções para embarque. Ele fica lá aguardando instruções para embarque. Então aqui terminamos essa parte aqui da tabela mestra. Obrigado. Bom dia a todos.